10 mandamentos, nós precisamos obedecer ele hoje, ou ele foi escrito somente para o povo de Israel? Essa é a minha pergunta. Obrigado por sua presença. Irmão Daumir, originalmente os 10 mandamentos são intencionados por Deus para o povo israelita, né? Vamos ler 31:18 de Êxodo. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ele deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ele deu a Moisés. Para quem? 4:4 de Malaquias. Vamos ler. Lembra-te da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. O que ele deu a Moisés em Horebe? A palavra Horebe significa montanha, né? Lembra-te da lei de Moisés. Que é isso? 4:13 de Deuteronômio. Vamos ler. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. 10 mandamentos são os mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra, chamado por Deus como lei da Moisés, que ele deu a Moisés em montanha, em Horebe, para todo Israel, irmão. Por isso, temos certeza agora que o povo a quem Deus intencionou, os 10 mandamentos é o povo israelita. Isso é, mais tarde, apóstolo Paulo concordou que os israelitas são os recipientes da lei. Vamos ler em Romanos, capítulo 9, versículo 4. Os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto e as promessas. De quem é a adoção, a glória, os pactos, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Isso é para os israelitas. Por isso, os 10 mandamentos é para os israelitas. Em nosso tempo, irmão, 10 mandamentos faltam. Nos 10 mandamentos não tem batismo. Em nosso tempo cristão, tem batismo. Se nós vamos contar os 10 mandamentos, depois tem batismo. Agora não é 10 mandamentos, 11 mais 1. Se nós vamos adicionar mais, não permanece como 10 mandamentos. Porque tem coisas que Cristo ensinou que não está em 10 mandamentos. Vamos ler 20:35 de Atos. Em tudo vos dei o exemplo de que assim, trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Para Cristo, nosso Senhor, Ele ensinou os apóstolos que bem-aventurada é dar do que receber. Por isso, os cristãos são instruídos de dar. No 10 mandamentos não tem mandamento para dar. Ler todos os 10 mandamentos tem mandamento dar. Os 10 mandamentos não tem mandamento para dar. Mas Cristo ensinou os primeiros cristãos, bem-aventurada é dar do que receber. Além disso, tem batismo. Além disso, tem mais. Por isso, para dizer que os mandamentos são 10 mandamentos, os pastores falta conhecimento. Por quê? Vamos ler 8:7 de Hebreus. Pois, se aquele primeiro fora sem falta,
nunca se teria buscado lugar para o segundo, pois, encontrando falta neles, ele diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá novo pacto. Por isso, o primeiro pacto que ele fez, que é os 10 mandamentos, faltou. Porque a palavra é, pois se aquele primeiro fora sem falta, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Pois encontrando falta neles, ele diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá novo pacto. Por isso, na Bíblia, tem novo pacto, tem velho pacto, irmão. O velho pacto é os 10 mandamentos. Tem novo, que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, não tem falta mais. Chamado na Bíblia como lei perfeito. Porque a lei de Moisés, os 10 falta coisas necessárias para a salvação em nosso tempo. Isso deve ser entendido. Naquele tempo, os 10 mandamentos basta, porque os homens ainda não é muito criminoso, né? Mas os homens estão progredindo em fazer coisas más, piorando. Por isso, em Novo Testamento, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele adicionou coisas para não ter falta mais. Por isso, a lei de Cristo é chamada lei perfeita. Vamos ler em Tiago 1:25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade. Vamos ler outro versículo em 2:12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Cristo é lei da liberdade, chamado lei perfeita. Não tem falta mais. Por isso, a lei de Cristo é diferente do que a lei de Moisés. A lei de Cristo é diferente do que os 10 mandamentos. Entendeu, irmão? Sim.